Ok. Então, colegas, vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 18 de maio de 2021, após este breve, assim, do turno da tarde, né? Após este breve intervalo. Nós julgamos, antes do intervalo, os itens 10 e 11 da pauta, tinham preferência em razão de ter sustentação oral, e o mesmo vai acontecer com o item 6, que era o próximo, seguinte, que a gente julgar, também tem sustentação oral. Então, vou pedir para a Amanda convocar o patrono do processo do item 6, o recorrente é Carlos Augusto de Almada. Relatado pelo FG. Ok, presidente, para a convocação. Ok. Já está na pasta, né, Efigênio? Já, presidente. Já está na Abrir pasta. logo aqui, a gente ganha tempo. Doutor Schubert, acho que era o Fred. Tem um. Deixa eu ver aqui. Tá. Boa tarde. Boa tarde, doutor Schubert, seja bem-vindo aqui à nossa reunião de julgamento aqui da primeira turma da segunda Câmara, da primeira sessão do CAF. Vamos julgar agora o item 6 da pauta, né, o processo recorrente a Carlos Augusto de Almada. Doutor Schubert, eu só gostaria de confirmar, para fins de registro na ata, seus dados, tá? Sim. Desculpe, eu errei o nome, tá? Doutor Wellington Rafael... Schubert de Farias Machado. Desculpe, estava lendo errado aqui. Schubert de Farias Machado. Deixa eu... foi bom ver. Ok, então, Schubert de Farias Machado, OAB Ceará 5213. Machado, isso. Sociedade Advogada. Agora sim, né? Tá certo, né? Isso mesmo. Muito bem, doutor Schubert. O processo vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio. Passar a palavra para ele fazer o relatório, depois ele passa a palavra para a sustentação oral. Ok? Sim. Okay. A palavra ao conselheiro Efigênio. Obrigado, presidente. Boa tarde, patrono. Trata-se de autos de infração para cobrança de IR, CSL, PIS e COFINS, né, referente ao primeiro semestre do ano calendário de 2003, o montante de 103 mil, incluído principal, juros de mora e multa de ofício de 75%. Na primeira versão que eu tinha colocado lá, eu detectei um erro. Quem baixou inicialmente estava lá, multa qualificada de 75%. Então, não tem o qualificado, é multa de ofício de 75%. Certo? A autoridade fiscal apurou omissão de receita operacional e, com base na receita conhecida, arbitrou o lucro do ano calendário de 2003, com fundamento no artigo 530, 3 do RIR, né, pela falta de apresentação de escritoração. O lançamento de CSL, COFINS e PIS decorre de omissão de receitas mensais apuradas, reflexo. Em impugnação, a recorrente alegou, em síntese, decadência, que não desempenha atividade de compra e venda, mas de serviço de intermediação de compra e venda de castanha e carnaúba,
Quem efetua tais compras são as indústrias de castanha e de cera, que o contratam como corretor, que a fiscalização baseou-se nas afirmações das indústrias de castanha e canaúba que têm medo de possíveis reclamações trabalhistas e da caracterização de vínculo empregatício. Não seria lícito o arbitramento, tampouco pedir a escritoração para a pessoa jurídica regularmente desativada. Por fim, ela solicitou perícia e produção de prova testemunhal e acolhimento da impugnação. A decisão de primeira instância indeferiu a perícia, considerou não haver decadência ante a ausência de pagamento no ano calendário 2003 e, no mérito, manteve a omissão de receita, sob o fundamento de que as informações do processo sinalizam que o contribuinte recebia os valores decorrentes de venda e não de comissão, bem como o arbitramento ante a não apresentação de escrituração comercial e fiscal. Com efeito, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação conforme ementa abaixo transcrita. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que aduz as alegações a seguir. Preliminar, ele traz novamente a questão da decadência, que detalharemos no mérito, né? E que o contribuinte pagou todos os tributos como pessoa física, portanto, não lhe é aplicável o entendimento segundo o qual, no caso de ausência de pagamento, aplica-se 1731 do CTN. Quanto ao mérito, o julgador não tem certeza sobre os fatos que imputa ao contribuinte, transferindo para este o ônus de provar que realmente era corretor de negócios, ônus que seria da autoridade lançadora. Ora, se não restaram claros os fatos que ensejariam a tributação, o auto de infração deve ser anulado por vício material, a teor do artigo 9º do PAF, bem como não deve permanecer a multa a teor do artigo 112 do CTN. Continua. Quem compra as castanhas e a carnaúba, incorporando-as a seu patrimônio, são as indústrias de castanha e de cera, as quais contrataram o recorrente para agir como corretor, que recebe apenas comissão. As notas fiscais emitidas em nome do recorrente confirmam a atividade de corretagem. Como sua remuneração era por quilo vendido de castanha e ou cera, quanto maior a quantidade vendida, maior o seu recebimento. Para facilitar a operação entre os produtores e as empresas compradoras, muitas vezes as notas fiscais eram emitidas em seu nome, porquanto, muitas vezes, tais produtores não tinham inscrição de CPF. Essa mesma razão justifica os depósitos na conta do recorrente, os quais eram realizados para que depois fossem repassados aos produtores. A autuação baseou-se nas afirmações das indústrias de castanha e carnaúba, as quais negam que o contrato celebrado, como o do recorrente, sejam de prestação de serviço de corretagem. Isso aqui eu acabei repetindo o argumento. Isso que eu já tinha, deixa eu anotar aqui, né? Aquele argumento que eu citei anteriormente, questão da justiça do trabalho e também a relação empregatícia, e além de economia de contribuições previdenciárias. Cita ainda que a DRJ não se manifestou sobre o artigo 150, parágrafo 2º, inciso 2 do Rio 99. Presidente, só uma questão de ordem. Eu não sei se a doutora Gisela caiu ou se somente a câmera desapareceu, mas o fato é que ela não está voltando. Vou esperar um pouco. Desculpa, Gisela, porque eu não sabia se você tinha caído para não ter que reprisar novamente. Ok, então tá, continuando. O inciso 10, o item 7. O lançamento é inválido devido ao arbitramento, uma vez que a pessoa jurídica autuada, né, nada tem a ver com a intermediação de castanha de carnaúba. Estava regularmente desativada, não sendo lícito exigir-lhe livros contábeis não existentes. Eis que de período que ela não estava mais em funcionamento. E pior, arbitrar-lhe tributo sob a justificativa de que tais livros não foram apresentados. Mantida a exigência, o que se admite para fins de argumentação, o arbitramento é inválido por incluir no seu cálculo os valores pagos pelas empresas compradoras, quando o correto deveria ser somente os valores das notas fiscais em nome do recorrente, excluindo-se da base de cálculo as notas fiscais dos produtores rurais. O auto de infração, se devido fosse, deveria ter sido calculado nos termos da Lei 9.307, porquanto o autuado é microempresa. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário e arquivamento do auto de infração. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, senhor Fechando. Então, com a palavra, doutor Juliano. Você tem 15 minutos para sustentação oral.
Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sustentando as razões do recorrente. O relatório já indicou com precisão a questão posta. O recorrente não teria muita coisa mais a dizer, senão chamar a atenção de Vossas Excelências para a realidade do Nordeste do Brasil, especialmente do estado do Ceará, onde a maioria da produção da castanha de caju e da cera de carnaúba é feita, é oriunda de pequenos produtores que ficam no interior do estado. O que é que essa realidade traduz? Há uma diluição de pequenas ou em pequenas propriedades. Essa diluição faz com que a operação seja mais dificultosa. Isso fez com que florescesse, não só no estado do Ceará, como em diversos outros estados aqui do Nordeste, a atividade de corretor ou intermediário na compra desses produtos rurais. Então, um pequeno produtor não vai se deslocar do interior do estado para a capital para vender a sua produção, porque existem essas pessoas que, contratadas pelas grandes indústrias, as agroindústrias, vão ao interior comprar esses produtos, comprar para as indústrias. Tanto é assim que todos os valores são necessariamente adiantados a eles. A questão que se cuida aqui se iniciou com um pedido do agente fiscal para que o recorrente apresentasse a justificativa de diversos depósitos bancários em sua conta corrente. E ele assim o fez, apresentou a explicação e a origem de todos os valores depositados em sua conta. E essa origem era exatamente os depósitos feitos pelas indústrias que compraram os produtos que ele intermediou, adiantando a ele os valores que ele precisava para ir ao interior, procurar os produtores, pagar cada um, muitas vezes em espécie, e levar de volta para o encomendante, que era a indústria, que assim o pediu a fazer. Isso é uma prática. Qualquer pessoa que tenha noção de como funciona a economia rural aqui, sabe que é assim que acontece. E foi assim que o recorrente fez. A pessoa jurídica a qual o fiscal autuante utilizou, o CNPJ, inclusive, para apresentar ou aplicar a tributação das pessoas jurídicas, já estava inativa há muitos anos. Foi uma pessoa jurídica que ele explica nos autos, o recorrente tem um documento que ele apresentou ao fiscal, explicando que essa pessoa jurídica ele usou para fazer um pequeno comércio, mas depois desistiu e ela foi baixada e juntou um documento que comprova essa baixa junto à Secretaria da Fazenda e diz que tinha solicitado ao seu contador que também providenciasse a baixa junto à Receita Federal, mas essa baixa, infelizmente, não chegou a ser feita. Mas não houve movimento algum e, pelos critérios que a Receita hoje adota, já deveria até ter feito a baixa de ofício, que já eram quase 10 anos sem movimento algum. Bom, mas e por que o fiscal considerou como se pessoa jurídica fosse, pelo movimento que ele apresentou, e como pessoa jurídica que deveria ser tributada por arbitramento, por conta da compra e venda e das operações não escrituradas? Ora, ele não comprou e vendeu nada. Não foi ele que comprou as castanhas, ele não tem estrutura empresarial de armazenamento, ele não tem depósitos, ele não teria nem onde guardar esse material, ele não teria como operar essa compra e venda. Ele simplesmente é uma pessoa física que se desloca, faz as compras, contrata um caminhão, contrata um motorista, esse motorista carrega o caminhão com aquela produção rural, leva até a fábrica em Fortaleza, recebe, tem a pesagem, a medição e a conferência da qualidade do produto, para ver se corresponde ao que a empresa encomendou e a classificação do preço desse produto. Deduz dos valores já adiantados a ele e ele fica simplesmente com a comissão decorrente da diferença entre o valor que ele apresentou e o valor que ele recebeu adiantado e o preço das castanhas que a empresa recebeu, considerou e recebeu. É simples assim.
Considerá-lo como uma pessoa jurídica, considerá-lo como uma empresa, tributá-lo por arbitramento, aplicando a multa de 75% numa situação que não corresponde à realidade, é profundamente oneroso e injusto para com o recorrente. As empresas fiscalizadas, ou melhor, elas não chegaram a ser fiscalizadas, mas as empresas que prestaram as informações, disseram que não havia serviço, que não havia contratação de serviço, que não havia pagamento de comissão, que não havia a corretagem que o recorrente disse que há e diz que há. Mas, como já dito, inclusive pelo nobre conselheiro relator, repetindo as razões que já foram colocadas no recurso, as empresas estão numa posição muito cômoda. É evidente que elas não vão admitir esse serviço, é evidente que elas não vão confessar que a corretagem existe, porque elas estariam também confessando o fato gerador de contribuições de seguridade, de obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, que, na verdade, ela não quer admitir isso. Então, por isso, fica muito cômodo dizer que estava simplesmente comprando castanhas e cera de carnaúba, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. O recorrente não teria capital de giro, não teria como suportar uma atividade como essa. É da maior evidência que ele tomou dinheiro adiantado nas indústrias, foi ao interior, comprou essas castanhas por conta das indústrias que lhe adiantaram dinheiro e devolveu, entregou, foi conferido qualidade e peso, recebeu o valor da diferença da sua comissão e a operação foi encerrada. Nada mais ocorreu além disso. Há, inclusive, diversas notas fiscais que são notas fiscais de entrada, as empresas que recebem, emitem as notas de entrada, que foram emitidas em nome dos produtores. Ora, se ele fosse uma empresa, se ele tivesse comprado a castanha, ele teria que ter a nota fiscal emitida em nome dele. Não, as notas foram emitidas em nome dos produtores, os quais, sim, eles venderam para as indústrias. É certo que existem outras notas que foram emitidas em nome dele, mas mais uma vez, por conta da informalidade que rege essa atividade, que rege toda a operação agrícola, do ponto de vista de muitos produtores não terem cuidado de ter um CPF, de ter um cuidado de se identificar, alguns até nem escrever sabem. Então, por conta dessas remessas, como não identificavam o produtor originário, foram identificadas com o nome dele e, portanto, a nota fiscal foi emitida em nome dele. Mas o fiscal não se deu ao trabalho nem de fazer essa separação, nem de dizer, não, então essas notas aqui foi corretagem, essas outras notas não foi corretagem, não fez separação alguma. Ele simplesmente pegou o total dos valores informados pelas empresas que conferiram e coincidiram com todos os valores depositados na conta do recorrente e considerou como omissão de receita de pessoa jurídica e procedeu ao arbitramento que agora nós estamos atacando. Então, não há de forma alguma razão que justifique considerar o recorrente como pessoa jurídica. Ele é pessoa física. A própria norma que trata dessa possibilidade de ação da atividade desenvolvida por uma pessoa física a uma pessoa jurídica é o artigo 105 do Imposto de Renda vigente na época, estabelece como atual a exceção de que essa equiparação não pode ocorrer com relação a agentes, representantes e outras pessoas empregatícios que, tomando parte em atos de comércio, não pratiquem, todavia, por conta própria. Foi exatamente o que o recorrente fez. Praticou esses atos de comércio, mas por conta das indústrias e não por conta... E isso o fiscal não percebeu. O julgamento de primeiro grau manteve a exigência, aferrado unicamente nas declarações das empresas que se manifestaram na defensiva, receosas de sofrerem alguma consequência tributária se admitissem que haviam, de fato, contratado um corretor. Então, excelências, para não alongar mais, uma tarde que já se faz longa de julgamento, encerra aqui as suas razões de recurso, insistindo pela improcedência total da ação fiscal, pedindo que assim seja declarada, uma vez que o recorrente é pessoa física e, como tal, deve ser tratado, apresentou a sua declaração de pessoa física a tempo, pagou seus tributos como pessoa física
e nada, absolutamente nada, justifica equipará-lo agora a uma empresa que não existe, a uma empresa que não aconteceu, para justificar a cobrança por arbitramento com a qual ele não se conforma e espera que seja afastado. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Schubert. Vou passar a palavra agora para o relator proferir o voto inicial. Obrigado, presidente. Obrigado, patrão. Bom, recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço, passo a análise. Trata-se de auto-infração em que apurou-se omissão de receita operacional e, com base na receita conhecida, arbitrou-se o lucro do ano calendário de 2003, com fundamento no artigo 530 do RIR, né, em 533, ante a falta de apresentação de escrituração. Preliminar de decadência. A recorrente alega decadência nos lançamentos de janeiro a novembro de 2003, em razão de tratar-se de lançamento por homologação, conforme o 154 do CTN. Sustenta que pagou todos os tributos como pessoa física, portanto, não lhe é aplicado o entendimento segundo o qual, no caso de ausência de pagamento, aplica-se 1731 do CTN. E aí eu faço uma fundamentação com base no RESP, né? À luz do entendimento fixado pelo STJ no RESP 973733 de 2009, submetido a sistemático recurso repetitivo, o termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial. Na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, né? Então, eu coloco essa fundamentação e cito algumas sumas do CARF, que for na linha, né? Aí eu passo ao caso específico. No caso em análise, o contribuinte não comprovou a existência de pagamento no ano calendário de 2003. Somente alegou existir pagamento de pessoa física. Com efeito, o termo inicial do prazo de decadência está sujeito à regra do 1731 do CTN. O fato gerador mais antigo ocorreu em 31/1 de 2003. E o exercício em que poderia ocorrer o lançamento é 2003, tributos com fato gerador mensal, PIS e COFINS. Logo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, termo inicial do prazo decadencial é 1/1 de 2004 e o termo final, 31/1 de 2008. Uma vez que a ciência do auto de infração ocorreu em 10/11 de 2008, não há falar-se em decadência. Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência. Mérito. Exercício de atividade de compra e venda. Alega o recorrente, na essência, que é intermediário na compra e venda de castanhas e de pó de carnaúba. Portanto, presta serviço de intermediação. Sustenta que quem compra as castanhas e a carnaúba, incorporando-as ao seu patrimônio, são as indústrias de castanha e de cera de carnaúba, as quais contrataram o recorrente para agir como corretor, que recebe apenas comissão. Vejamos. Conforme termo de verificação fiscal, a fiscalização iniciou-se na pessoa física do contribuinte Carlos Augusto Barros Almada, devido à movimentação financeira incompatível no ano calendário de 2003. Após resposta do contribuinte e diligências na CVC, Pontes Indústrias e Resibras, né, para confirmar a origem dos rendimentos, a fiscalização confirmou que o contribuinte recebeu o pagamento dessas pessoas jurídicas, em decorrência de venda de cera de carnaúba, pó de palha de carnaúba e castanha de caju in natura. E aí eu transcrevo uma parte do termo de verificação fiscal, né, com a declaração das empresas, né, e aí eu negritei, né, aí eu continuando. Verifica-se, pois, que as pessoas jurídicas indicadas pelo contribuinte como origem dos rendimentos auferidos no ano calendário de 2003 confirmaram tratar-se de rendimentos oriundos de compra e venda, e não de intermediação. O recorrente, firme na tese de intermediação e que recebe apenas comissão, defende que as notas fiscais emitidas em seu nome confirmam a atividade de corretagem, e que, aspas, para facilitar a operação entre os produtores e as empresas compradoras, muitas vezes as notas fiscais eram emitidas em seu nome, porquanto, muitas vezes, tais produtores não tinham CPF.
Sustenta ainda que essa mesma razão justifica os depósitos na conta do recorrente, os quais eram realizados para que depois fossem repassados aos produtores. Ora, se os valores recebidos pelo recorrente eram posteriormente repassados aos produtores, já que se tratava de intermediação, bastava comprovar tais fatos. É dizer, bastava demonstrar o valor recebido e o valor repassado ao produtor, descontando o valor da comissão. Entretanto, tais provas não foram apresentadas. Observe-se que a decisão de primeira instância foi explícita quanto ao aspecto probatório ao afirmar que, se realmente fosse um representante comercial, receberia comissão, mas não apresentou qualquer documento referente à comissão, como nota fiscal de serviço ou recibo. Assentou ainda: não é aceitável a afirmação que o contribuinte realizava atividades de corretor, visto que as informações do presente processo sinalizam que este recebia os valores referentes à venda e não comissão, fato que não se observa em um corretor ou representante comercial. Acrescente que esse não juntou aos autos contrato, documento fiscal ou prova de que os valores recebidos eram comissões. Verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada comissão recebida, seja durante a fiscalização, em primeira instância, tampouco em recurso voluntário. Nesse contexto, também não se sustenta a alegação de que as afirmações das indústrias de castanha e carnaúba não correspondem à verdade ao negarem que o contrato celebrado seja de prestação de serviço de corretagem, devido ao receio de reconhecimento de vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho e economia de contribuições previdenciárias. Trata-se de alegação desprovida de lastro probatório. Como dito acima, bastaria o contribuinte comprovar a intermediação, o que não fez. Prevalece na espécie a máxima: alegar e não provar é quase não alegar. Da igual forma, não se sustenta a alegação de que a decisão de primeira instância lançou dúvidas sobre a autuação ao indagar, aspas, se o senhor Carlos fosse corretor ou representante, qual a razão de receber o pagamento pela compra de mercadorias, como é a informação de várias notas fiscais constante dos autos? Isso eu falo, utilizou-se apenas de um reforço argumentativo para demonstrar que a tese apresentada pelo recorrente não veio acompanhada de suporte probatório para infirmar o apurado pela fiscalização. E aí eu nego provimento em relação à matéria. Equiparação à pessoa jurídica. Confirmado o exercício de atividade econômica de natureza comercial com fim lucrativo, a fiscalização equiparou os rendimentos da pessoa física aos de pessoa jurídica, conforme determina o artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2 do RIR. Né? O que ele diz? As pessoas físicas que, em nome individual, exploram habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro mediante venda a terceiro de bens ou serviços. Tendo em vista, e aí entra o detalhe, por que a fiscalização ela utilizou uma empresa, uma pessoa jurídica já existente em nome do contribuinte. 29. Tendo em vista a existência de uma empresa individual perante o cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal e a vedação de arquivamento de mais de uma firma individual para a mesma pessoa física, a fiscalização intimou e reintimou a pessoa jurídica autuada, né, o Carlos Augusto Bem Almada, CNPJ-X, a apresentar os livros contábeis e fiscais, além de outros documentos. Informou que a não apresentação no prazo estabelecido resultaria no arbitramento do lucro. Então, o que a fiscalização fez? Ela entendeu que era matéria de equiparação. Quando é obrigatória a equiparação, tem que se constituir um CNPJ. Quando foi verificar, já existia um CNPJ para o contribuinte, porém que já estava desativado. Como não pode ter dois CNPJ, o que ela fez? Ela utilizou aquele mesmo CNPJ e intimou o contribuinte a apresentar a escrituração contábil. Como ele não apresentou, foi feito o arbitramento. Né? E aí eu trago as razões, né, o que eu acabei de dizer, apresentado pela fiscalização. Quanto à alegação de a decisão recorrida não ter se manifestado sob o artigo 150, parágrafo 2º, inciso 2 do RIR 99, embora, que houve uma pequena erro de transcrição, eu fiquei na dúvida, porque o contribuinte ele cita o inciso 2, mas transcreve o inciso 3. Aí eu resolvi enfrentar todos para eliminar qualquer controvérsia.
A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC, é no sentido de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. É dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Aí eu transcrevo e trago alguma jurisprudência do CARF. Ademais, minhas palavras, os dispositivos invocados pela recorrente não lhe socorrem, porquanto que a legislação que a legislação veda é a equiparação de empresas individuais a pessoas físicas na hipótese de as pessoas físicas individualmente exercerem profissões, ocupações e prestações de serviços não comerciais e que não pratique atos de comércio por conta própria. E aí eu cito a legislação. Como se vê, a exploração habitual da atividade econômica com finalidade lucrativa e em nome próprio tem natureza comercial. E tal qual apurado pela fiscalização, atrai a equiparação de pessoa física a jurídica. De forma diversa, não se sujeitam a tais regras as pessoas físicas que exploram atividades não comerciais, ou tomando parte em atos de comércio, não os pratica em nome próprio, hipótese em que não se enquadra o contribuinte. Passando para a invalidade do lançamento por arbitramento. Defende o recorrente que o lançamento seria inválido devido ao arbitramento, porquanto a pessoa jurídica estava regularmente desativada, não sendo lícito exigir-lhes livros contábeis não existentes, eis que de período em que ela não estava mais funcionando. E pior, arbitrar-lhe tributos sob a justificativa de que tais livros não foram apresentados. Conforme dito acima, uma vez confirmado que o contribuinte pessoa física exerceu atividade que se equipara à pessoa jurídica, a tributação deve ocorrer na pessoa jurídica. Nesse sentido, o fato de a pessoa jurídica estar desativada regularmente não configura óbice para que a fiscalização a reative e a intime a apresentar a escrituração da pessoa jurídica, conforme determina a legislação. Portanto, a negativa do contribuinte em apresentar a escrituração comercial fiscal à fiscalização enseja o arbitramento do lucro, com base no 533 do Rio 99. E aí eu faço a transcrição. Uma vez arbitrado o lucro, e por tratar-se de microempresa, não há falácia em tributação nos termos da Lei 9.317 de 96, Simples Federal. Referido regime trata de opção pelo contribuinte, desde que atendidos os requisitos legais. No caso, a legislação do arbitramento do lucro, arbitrou-se o arbitramento do lucro ante a não apresentação de escrituração fiscal e comercial. Aduz o recorrente ainda que o arbitramento seria inválido por incluir no seu cálculo os valores pagos pelas empresas compradoras, quando o correto seria somente os valores das notas fiscais em seu nome, excluindo-se da base de cálculo as notas fiscais dos produtores rurais. De fato, há notas fiscais que foram emitidas diretamente em nome dos produtores rurais, e não em nome do contribuinte. Nesse caso, uma vez que a fiscalização pautou-se nas notas fiscais de entrada, aquisição de mercadorias pelas pessoas jurídicas diligenciadas para apurar a receita arbitrada, entendo que somente devem ser consideradas as notas fiscais em nome do contribuinte. Ou seja, as notas fiscais em nome de terceiros não devem influenciar a base de cálculo dos tributos apurados. Veja-se, e aqui eu analisei todas as notas e trouxe aqui aquelas que estão em nome de terceiro. Com efeito, dou provimento em relação à matéria para excluir da base de cálculo dos tributos apurados, os valores relacionados às notas fiscais emitidas em nome de terceiro, elencadas acima. E aí, CSL, COFINS, PIS e PIS são reflexos, aqui nós temos legitimamente reflexos, né? Então, o decidido vai se aplicar. E, concluindo, eu dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos tributos apurados os valores relacionados às notas fiscais emitidas em nome de terceiros. Como voto, presidente? Obrigado, conselheiro Efigênio. A palavra fica aberta para os debates e questionamentos.
Gisele. Eu estava vendo, né, Efigênia, eu estou folheando o processo, de fato, a única coisa que salta aos olhos são justamente essas notas que são emitidas, não em nome, né, da recorrente, mas de terceiro. Isso você bem acomodou no seu voto. Agora, de resto, o contribuinte não traz nenhum nível de conjunto probatório para fins de realmente desconstruir a autuação fiscal. Nenhum. Com exceção dessa questão das notas em nome de terceiros. Ainda assim, se é uma intermediação, seria até plausível, né, o argumento trazido, na medida que haja o conjunto probatório, leia-se contrato, recibo, alguma coisa para demonstrar essas diferenças de valores. Como não há, eu acho que você adotou com todo cuidado a forma mais adequada, que é realmente excluir essas notas fiscais que são de terceiros propriamente. Então, é isso. Era só nesse sentido, presidente, porque eu também estou folheando o processo, porque às vezes a dinâmica operacional nos convence, mas aí não tem prova para realmente ilustrar o argumento. Então, esse é o ponto, presidente. Só isso. Ok. Mais alguém? Não, me esqueci. Essa é uma situação um pouco delicada, porque diz respeito a uma realidade que é até cultural, né? Eu, como nordestino, eu também conheço um pouco dessa realidade, apesar de morar no litoral, tenho raízes no interior. E assim, é que a gente sabe que é muito comum, né? Existem pessoas que passam em sítios, né, em pequenas propriedades, né, comprando certos produtos. Aqui no Ceará, muito fortemente a castanha do caju, e a canoa, que são os casos aqui, mas também outros, e o coco, né, o coco também. E então, existe assim, um número muito grande de pessoas que trabalham assim, passando esses pequenos sítios, pequenas propriedades, comprando e juntando para poder vender, e geralmente as pessoas trabalham informalmente, né? Embora isso tenha melhorado bastante depois da criação do microempreendedor individual, o MEI, né? E muitos estão se formalizando, trabalhando na pena. Mas existem também aquelas pessoas, né, que adquirem esses produtos, que são desses coletores, digamos assim, e de médias propriedades. Tá? Então, esses coletores, muitas vezes, não têm penetração nas indústrias, que a indústria interessa comprar de muito, o coletor não consegue coletar muito. Então, ele vende para o outro intermediário, né, que são aquelas pessoas que têm um contato, né, com a indústria. Então, essa pessoa vai comprar dos médios produtores e desses coletores e levar para a indústria. Isso é uma realidade muito conhecida, né? E veja que aí esse intermediário, já que tem contato, já não é mais tão pequeno, né? Ele já não é mais tão simplório, né? Ele já tem uma certa estrutura, tem um certo contato com a indústria, que eu acho que me parece ser o caso aqui do processo. E aí a gente já pegou vários processos parecidos com esse, né? Não só aqui no Nordeste, mas já pegou o caso de café, já pegou o caso de arroz, então é uma coisa que acontece no Brasil todo. Qual é a grande dificuldade? É a natureza jurídica dessa atividade aí, dessa intermediação, né? de aquisição desse produto, entrega do produto à indústria. E o debate é sempre em torno disso. É compra e venda ou é intermediação, certo? Então, pode ser qualquer um dos dois, né? A situação fática é que pode ser qualquer um dos dois. Como é que a gente vai saber disso? Tem que provar, tem que ter prova. Então, se a pessoa exerce a atividade como intermediário, ele tem que ter um contrato, certo? De quem ele está intermediando, ele tem que emitir algum documento, ele tem que ter alguma prova, né, de que o que ele fatura é só a comissão. No caso aqui, por exemplo, se ele trouxesse a tributação pessoa física, certo? Com o livro caixa, com os recolhimentos, como deveria ser uma pessoa física, deveria oferecer a tributação, seria uma boa evidência, né?
E aí a gente poderia comparar o valor das notas fiscais com o valor que ele está declarando, mas ele não traz nenhuma evidência de forma que a gente possa dizer que ele é um intermediário. Por outro lado, há evidência do contrário, de que ele cumpre tudo, que são as notas fiscais emitidas pela indústria. É a afirmação dos que compram, certo? Não é verossímil para mim imaginar que uma indústria que contrata um intermediário vai dizer que ele não é intermediário. Entende? Assim, pelo meu conhecimento, não é muito, mas pelo meu conhecimento, a indústria não está muito preocupada, né, em, digamos assim, em estabelecer, de dar uma situação jurídica estável para quem está comprando. Porque é o produto que quer pagar. Né, geralmente é o mais comum. Né, o intermediário não é o mais comum. Então, assim, as evidências do processo são todas, digamos, no mesmo sentido, né, de que realmente ele, né, portanto, tem notas fiscais emitidas no nome dele, né, que ele realmente entende, né, que é, digamos assim, a motivação do lançamento tributário. Então, é uma questão de prova, mas aqui não fica muito diferente nos processos que a gente já apreciou e já julgou, né, não havendo prova da intermediação. Eu lembro que a gente já até julgou o processo que ele conseguiu provar uma certa intermediação, mostrou os extratos bancários, recebimentos e pagamentos. Eu lembro que teve um caso assim, né? Foi um caso meu, exatamente. Foi um caso meu específico. Exatamente. Só nessa linha que você está dizendo, eu me ativo muito nesse detalhe, porque nesse julgamento à época, o que nós fizemos? O contribuinte alegou exatamente isso, que era intermediação. O que ele trouxe? Olha, está vendo esse valor que está entrando aqui? Ele está saindo aqui em tal data e está entrando 100, por exemplo, e está saindo 90, porque 10 é a minha comissão, para o mesmo. E ele vai casando em vários períodos. E isso, para esse contribuinte, entendo que não é uma prova hercúlea, né? Digamos, uma prova diabólica. Não, é uma prova... Olha, entrou aqui e está saindo. Né? Mas eu me vi... Por um lado, eu tenho prova da fiscalização e não tem sequer uma contraprova. A contraprova que veio, que era a questão de terceiro, falei, olha, realmente faz sentido. Alegou e provou. Agora, os demais, né? Exatamente isso que o senhor falou. Pois então, as considerações que eu queria fazer. Aberta a palavra, Fred. Presidente, eu concordo com todas as razões aqui apontadas e concordo também que a realidade demanda assim, um olhar diferenciado para o que consta no processo em algumas partes. E vou fazer referência às folhas aqui, 24, por exemplo. Eu fico imaginando um pequeno intermediário, né? E para viabilizar pequenas, médias ou grandes compras, porque muitos deles, de fato, lidam com grandes volumes, mas, de fato, em nome de terceiros. Essa situação relatada pela defesa, ela não é irreal, e ela não é irreal no Brasil todo, particularmente no estado do Ceará, em que estou. Isso é algo fácil de identificar, mas no mundo dos fatos, porém, complexo de identificar como elemento de prova. Isso tem que ficar carimbado, isso como é uma prova muito difícil deste pequeno intermediário fazer crível aquilo que está sendo demandado por ele mesmo através de sua defesa. Mas eu gostaria de observar as folhas 24, que existe o livro Razão de uma dessas empresas chamada Pontes Indústrias de Cera. Por que eu estou chamando a atenção a esse livro Razão e não aos demais? Porque os demais não apresentaram a fiscalização. As outras empresas não tinham interesse de estar abrindo essa situação, seja porque não seria cômodo para ela exporem em razão da fiscalização dessa pessoa, Carlos, né? Carlos Augusto Barros Almada, que é uma pessoa física, tá? Uma pessoa física que iniciaram a fiscalização em torno dele. Então, é óbvio, evidente e ululante que as empresas, indústria ou não indústria, não têm a menor vontade de se vincular a essa pessoa nas condições
que a fiscalização aqui demonstra. Havia, sim, aí parece ter havido, uma relação potencialmente de cunho trabalhista que demanda a eles, ao responderem à fiscalização, dizerem o que disseram, né? Ora, aqui nós fizemos compras, ponto. Mas olha o que tem nesse livro Razão e Conciliação, as folhas 24, aí estou falando da e-folhas 24. Tem assim, ó, adiantamento para compra de cera conforme OB/BB. Compra conforme nota fiscal número tal, papapá, papapá. Olha que esse senhor Carlos, pessoa física, que fora fiscalizada, e aparece em livro Razão com adiantamento, né, para compra de cera. Isso me parece que quando a gente coloca um pouco mais de luz nesse tipo de escuridão de prova que ele não conseguiu controverter de forma adequada, e eu concordo com o relator sobre esse aspecto, né? Mas eu também acho que é uma prova meio que draconiana de você demandar para essa pessoa cuja musculatura perante a situação fática não permite a ele produzir muito mais do que está aqui nos autos, não. Então, assim, um adiantamento, imagine, uma pessoa que é... Agora, vamos partir do pressuposto que ele seja um intermediário, ok? É razoável admitir que alguma pessoa física com quem uma empresa não queira manter relação trabalhista, né, e não queira ter reflexos de tributação, eventualmente, sobre esta relação, e precise de um intermediário microempresário com inscrição estadual, ele aparece aqui em algumas notas como CNPJ e como algumas notas como CPF, dada a circunstância da empresa ter sido extinta em determinado momento. Mas veja, se esse cidadão, em sendo intermediário de fato, o que é que vai aparecer? Que é adiantamento mesmo. Valores que, conforme dito pela defesa, são necessários adiantar para que essa pessoa viabilize compras, adiantamento de compras e pegue essa mercadoria e entregue através dos mecanismos que a situação permitia. Agora eu vou fazer o exercício contrário. Faz sentido admitir que essa pessoa seja remunerada com adiantamento de valor, que essa pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica que supostamente realiza, não em intermediação, mas é um vendedor de produtos, que, a despeito disso, recebe adiantamento de valores de compra ainda não realizada, isso foge àquilo que a razoabilidade me demanda admitir. Então, eu não consigo, assim, deixar de controverter isso, porque, a despeito de reconhecer que a prova dos autos é complexa para o contribuinte nessa circunstância aqui, numa musculatura mesmo, né, uma musculatura procedimental de apresentar de forma adequada esses elementos de prova que, em outras circunstâncias, poderiam ser produzidas, eu acho que a gente precisa ter um olhar de que há elementos de prova que apontam o adiantamento de valores na linha do que fora dito pela empresa. Colocar isso como matéria controversa, Efigênio, porque acho relevante que isso seja esgotado, e em sendo esgotado para um lado ou para o outro, converte ou não para uma procedência ou não do auto de infração. Tá. É o presidente? A palavra? Não, pode falar. Não, deixa eu falar logo, porque sobre o que o Fred falou. Porque esse mesmo documento, ele assim, não é uma prova muito estável, digamos assim. Porque da mesma maneira que tem lançamento de adiantamento para compra, tem lançamentos de compra. E a indústria não compra do seu intermediário, né, do seu comissionado. Ele paga a comissão, tá certo? Então, o mesmo documento onde diz assim, adiantamento para compra, tem compra, conforme nota fiscal documental, né? Então, assim, esse documento não diz. E também, assim, por outro lado, é possível haver um adiantamento para que haja uma compra, tá certo? Então, eu vou... O fulano de tal está sempre vendendo, eu vou adiantar para ele, mesmo ele não sendo meu empregado, certo? Meu representante, eu adianto para que ele compre e depois eu compro dele. Isso é possível, certo? É menos possível que eu, tendo um representante comercial, certo? Eu compre e emita nota fiscal para ele, certo?
Então, mesmo esse documento aqui, Fred, para mim, é menos favorável para o contribuinte do que, se for sopesar, certo? Acaba sendo menos favorável para o contribuinte, porque prova que está emitindo nota fiscal. Nenhuma indústria emite nota fiscal para o seu representante comercial, no nome do representante comercial. Emite nota fiscal para quem está, de quem ele está comprando, certo? E aí paga a comissão para o representante comercial. E era só isso, Efigênio. Fred, veja bem, é que o contribuinte ele ficou numa situação, eu diria assim, que um pouco tanto complicada, porque é o seguinte, a fiscalização começou na pessoa física. Contribuinte, me justifique essa movimentação, a origem desses créditos na sua conta. Aí o contribuinte fala assim, pois não, eu vou te mostrar qual é a origem. Isso aqui foi pagamento de X, Y, essas empresas me pagaram. Aquele extrato que você citou da Folha 24 são valores que ele apresentou para comprovar a origem. Perfeito? Aí a fiscalização analisou, peraí, realmente, tem origem. Esse pagamento, peraí, então é o seguinte, isso aqui aparenta ser uma pessoa jurídica, atividade mercantil. E aí foi por essa linha. Quando foi nessa linha, e ela intimou as empresas, e aí elas foram, inclusive com base, né, nesses andamentos, elas confirmaram, certo? Agora, eu vou e pergunto, se você olhar o extrato que tem, por exemplo, nas folhas 14, tem valores, 27, 50 mil, 40 mil, valor 97 mil, eu perguntaria o seguinte, ora, eu, contribuinte, estou dizendo que é intermediação. Pergunto, seria uma prova draconiana eu simplesmente vincular 3, 4, 5 daquelas pessoas que eu compro os produtos? Olha, eu recebi esse valor e entrou na minha conta esse valor da indústria, mas eu estou repassando esse valor. Está vendo essa saída aqui na minha conta? Entrou em tal data. Está saindo em tal data porque eu estou repassando esse valor para o reprodutor, para o produtor. Ora, eu simplesmente entrou na data tal, saiu na data tal. Não estou falando do produtor, estou falando de uma pessoa que está tendo um faturamento, inclusive, razoável. É uma prova draconiana? Aí eu peço vênia para discordar, porque, para mim, é uma prova muito simples. Muito simples. Simplesmente entrou, desse valor que entrou, 3 produtores. Eu repassei isso e montei uma planilha feita à mão. Se isso permite for uma parte, Efigênio? Oi? Você permite uma parte? Claro, claro. A gente continuar nesse molde, eu concordo nisso, mas eu me lembrei das minhas aulas de química agora. Isso em situações normais de temperatura e pressão. Física, né? Em condições normais de temperatura e pressão... CNTP. Em condições normais de temperatura e pressão, é tranquilíssimo chegar a essas conclusões. É fácil identificar tags, a contas, enfim. Mas nós estamos lidando, entendeu, aqui, numa circunstância muito diferenciada. Não existem condições normais de temperatura e pressão aqui nas relações havidas e ditas pela própria defesa, que muitas vezes não, quase sempre, são absolutamente informais para o repasse dessa grana. Entendeu? Então, eu sei que não justifica, mas explica. Entendi. Não justifica, mas explica as circunstâncias pela qual o contribuinte pode, sim, a esse tipo de persona que tem a necessidade, tem que ter uma vida capilarizada de forma enorme, com vários mini produtores, e nós estamos falando de pessoas com pequenas glebas, que produzem e vão fornecendo, e também, naturalmente, tem outras circunstâncias maiores. Porém, negar essa realidade, eu não estou negando e nem estou dizendo que ninguém está, tá certo? Eu só estou jogando mais luz aqui na questão, para deixar de controverter aquilo que demonstra a possibilidade de realmente inexistir relação comercial, certo? Direta desse cidadão que intermedia a venda de pequenos produtores aos grandes compradores e que verdadeiramente pode não realizar ato de mercância nenhum, a gente pode estar tributando alguém que, de fato, não realiza atividade comercial, mercantil de qualquer natureza. É isso. Fred, assim, eu te confesso, igual eu citei,
me incomoda, mas é o seguinte, quando eu cito, olha, na fiscalização, na primeira instância, e nem no recurso voluntário, e mesmo a DRJ sendo incisiva. Então, eu não me vejo, vamos supor, eu concordo com a sua tese. Eu não tenho elementos, a meu ver, para comprovar isso que você está falando, que pode ser. E, por outro lado, eu tenho elementos robustos nos autos que eu não tenho o mínimo de índice, eu só tenho hipóteses para refutá-los. Entendeu? Então, por isso que eu não tenho como acatar esse tipo de situação. Entendeu? Eu entendo o seu ponto de vista. Tanto que aquele que ele me demonstrou, eu aceitei, né? Eu aceitei e excluí. Tá mudo, presidente? Tá mudo. Aqui, perdão. Eu acho que que já está bem debatido, eu acho que a divergência já está bem clara. Eu só queria fazer uma última assim, consideração, é claro, a palavra está sempre aberta para os colegas. Nada justifica a omissão de receita. Então, a gente não ofereceu essa receita de tributação nem pessoa física. Então, não é porque ele é informal, não é porque ele é pequeno, não é porque nada justifica a omissão de receita. Se tivesse oferecido a pessoa física, certo? Tivesse uma prova que ofereceu esses valores da tributação da pessoa física, poderia ter um outro tipo de debate, assim, de discussão. Mas aqui, para mim, está claro a omissão. Entende? Está muito claro. Assim. Eu não vejo nenhum inscrito mais para falar. Tudo bem? O Sérgio tinha pedido, não? Acho que o Sérgio. Ana baixou a mão. Tranquilo, né? Posso colocar em votação? Tem um regime de votação, Gisele? Neilson acompanha o relator, presidente. Ok. Também acompanho o relator, presidente. Ok. Presidente. Adiante ao Sérgio. Acompanho o relator também, senhor presidente. Ok. Então, temos o relator Adelino, não é isso? Também com o relator. Presidente, eu não votei. O relator é o Efigênio. Eu pensava que você era o relator. Desculpe, Fred. Mas eu só gostaria de abrir a divergência, presidente, pelas razões que já apontei, para dar provimento ao recurso voluntário, pedindo vênia aos entendimentos contrários e os respeitando bastante. Ok. Agora, deixa eu colocar aqui, olha, que agora eu me confundi. Agora então, veja, o Wilson, o Gerson já votou, o Sérgio já votou, o Fred já votou, a Adelina. A Adelina já votou. Já, com o relator. Tá, com o relator, tá certo. Então, eu acompanho também o relator, eu já falei, né? Então, colegas, o resultado do julgamento do item 6 do processo fica assim. Negar provimento ao recurso voluntário por maioria, certo? Vencido o conselheiro Fred. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua presença. Não é provimento parcial, excelência? Opa. É verdade, perdão. Parcial. Dá provimento parcial. Perdão, desculpa. Deixa eu fazer aqui. Eu fiquei tão focado na questão do debatida. Então, colegas, deixa eu retificar aqui o resultado do julgamento. Então, o resultado do julgamento do item 6 do processo ficou da seguinte forma. Dá provimento parcial ao recurso voluntário por maioria, vencido o conselheiro Fred, que dava provimento total. Não é isso, Fred? Que dava total provimento. Ok, agora sim, obrigado pela correção, Tocho, e obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, excelência. Okay, obrigado, até mais. Até logo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.
Boa noite já. Ô, Cássia. Quase isso. Então, colegas, vamos então ao item. Deixe-me ver. Voltamos ao item 6, vamos ao item 7 da nossa pauta. Processo da empresa Albatex. Não, perdão. Nós temos um vídeo gravado e, segundo a orientação do CAMP, a gente tem que dar prioridade. Oi. O suporte está pedindo a palavra. Suporte. Isso? Ah, verdade. Amanda, você quer falar? É sobre o horário. Certo. O seu horário qual é? É 18? Isso. Está bem próximo, né? Então tá ok, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pequeno intervalo para a gravação. Então, claro, vamos dar logo um intervalo de 10 minutos, então, tá certo? Aí, Amanda, você para a gravação, né? E depois eu retomo, eu e a Efigênia vamos gravar. Ok. Certo? Mas nós vamos dar continuidade à sessão, tá vendo?